Nós louvamos a Deus pelas infinitas misericórdias. Ele receba nesse dia toda a nossa dedicação e que suba até o seu trono de graça essa manhã, quando, movidos pelo Espírito Santo, nós estamos aqui nos curvando ao senhorio de Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, aquele que é o primogênito de toda a criação, ele que é antes de tudo, por quem Deus criou todas as coisas, ele que tem a primazia em tudo. A ele nós adoramos, nosso Senhor Jesus e Salvador, Cordeiro de Deus, que purificou os nossos pecados, vertendo o seu sangue naquela cruz, lá no Calvário. Na semana passada, irmãos, nós vimos Estevão denunciando o pecado da idolatria e mostrando na história do seu povo que os seus antepassados não haviam apenas rejeitado a liderança de Moisés. Na verdade, eles haviam virado as costas para o Senhor de toda a glória. Senhor que sempre esteve à frente do seu povo, guiando aquela congregação no meio do deserto, naquele período de 40 anos. Quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, eles estavam mostrando que a libertação que eles haviam vivido foi uma libertação física. Na verdade, foi apenas o estereótipo, porque eles não renderam seus corações a quem verdadeiramente os libertou. Aquele que estava por meio de Moisés guiando a vida daquele povo, garantindo aquelas promessas. Eles não levaram os corações para Deus. E é tão triste quando isso acontece, quando as coisas ficam apenas na casca, ficam apenas na aparência, mas lá dentro o coração, como eu falei na semana passada, o problema é o coração, está no coração. Eles haviam repelido e quebrado as palavras vivas que Deus havia falado ao seu povo e através de Moisés e audivelmente também a eles. E eles haviam se comprometido em cumprir as palavras vivas de Deus. Nós temos entendido que quem estava de fato à frente do povo, guiando aquela congregação, era o próprio Senhor Jesus Cristo, em sua forma pré-encarnada. Eu mostrei aos irmãos que a idolatria é um sentimento, dentre tantos sentimentos perniciosos, é um sentimento egoísta. E Deus abomina qualquer forma de idolatria. Ele pune a idolatria, ele pune os idólatras. Como de fato ele puniu aquela congregação. Ele ameaçou destruir, aniquilar, mas eu mostrei aos irmãos que esse não era o plano de Deus como um decreto de Deus, porque se fosse, aconteceria, não seria a intercessão de Moisés que iria mudar isso. Mas Deus entregou aquele povo, puniu aquele povo, entregando aquela congregação, entregando aqueles homens as suas próprias cobiças. Eles passaram a adorar astros celestes por meio do ídolo Renfã, e também eles passaram a queimar os seus próprios filhos, servindo ao terrível ídolo Moloque. E por causa disso nós vimos que Estevão estava lembrando que por conta dessas atitudes idólatras o Senhor desterrou o seu povo. Eu falei aos irmãos que devemos ter cuidado para que o nosso coração não venha erigir ídolos em nossa trajetória. Que o Senhor deve ser, o Senhor Jesus deve ser o primeiro no nosso coração. Mas infelizmente o nosso coração
no nosso coração, essa primazia do nosso Senhor Jesus, ou que ele deve ser, tem sido concorrido por N coisas. E eu falei, pode ser um filho. Um filho pode ser um ídolo no coração de um pai e de uma mãe. Pode ser o seu cônjuge. Pode ser a sua profissão, os seus bens. Mas tudo isso deve ser secundário. Tem o seu lugar, tem a sua importância, tem o seu valor, mas não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Senão o problema estará lá. O ídolo estará lá. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, essa manhã, a abrirem comigo o capítulo 7. A porção que nós iremos meditar essa manhã, ela se encontra nos versículos 44 ao versículo 50. Nós estamos próximos de concluirmos esta pregação de Estevão, que já há algumas semanas nós estamos fazendo. Nessa porção nós veremos o irmão Estevão pregando sobre a realidade de um Deus que não habita em templos construídos por mãos de homens. E na verdade o tabernáculo que eles tanto estimavam, o templo que eles tanto estimavam, e a gente vai ver aqui ele usando a figura ainda de Moisés, de Josué, seus antepassados, de Davi, que desejou construir o templo, Salomão que construiu o templo. Aquele prédio ou aquela tenda, ela sempre apontava para algo, apontava para Cristo e apontava para a verdade ou a realidade de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Quando a gente se reúne aqui, meus irmãos, a gente não vem em um lugar beatificado, a gente vem e congregamos porque Deus se faz presente no ajuntamento do seu povo. Quando nós estamos juntos para cantar, louvar, adorar, Deus se faz presente no ajuntamento do seu povo. Só que aqueles homens que estão aqui indagando Estevão, eles têm o prédio como o lugar sacramentado. E eles têm aquele prédio como o único lugar onde o Deus verdadeiro poderia estar. Mas, na verdade, o lugar onde Deus quer estar, ou sempre deseja estar, é dentro do coração do pecador arrependido. Esse é o lugar da habitação de Deus. Eu falei aqui e repreendi pessoas que não gostam de vir à igreja. Eu não estou dizendo que porque Deus quer estar no coração, você não precisa estar aqui, onde a gente chama de casa de Deus. Porque aqui é o ajuntamento, e eu disse, Deus está presente no ajuntamento dos seus santos. Esse lugar apontava para a presença de Deus. A gente vai ver isso aqui. O tema desta manhã, essa 7ª parte do sermão de Estevão, eu chamei de que o nosso coração seja a casa de Deus. Então que a gente saia daqui essa manhã com esse sentimento. Que o nosso coração seja o lugar onde Deus habita. Se o problema era o coração que a gente viu na semana passada, com ídolos que os homens vão erigindo, se corrige o problema do coração, é Deus habitando no coração. É Deus tomando lugar no trono do nosso coração. Então vamos fazer como a gente tem feito. A gente vai fazendo a leitura do verso e eu vou fazendo as devidas considerações junto com os irmãos. Veja comigo o verso 44. Mas antes vamos orar, pedir a Deus a sua direção mais uma vez. Vamos abrir a tua palavra agora, Senhor, para estudá-la, e rogamos ao Senhor que nos dê clareza, que o Senhor fale ao nosso coração. E o nosso maior desejo essa manhã
seja este propósito de entender que é no nosso interior que o Senhor deseja estar, no nosso coração. Por isso, Senhor, nos purifica, nos lave, arruma esta casa, esteja em nós, Senhor, habitando, governando, liderando a nossa vida, fazendo com que nós venhamos nos mover segundo a Tua vontade. Nos dê temor, Senhor, nisso. E o nome de Jesus Cristo seja glorificado nessa meditação essa manhã, para a glória do Seu nome. Amém. Então, o verso 44, meus irmãos, diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Muito bem, os irmãos devem lembrar e fazer essa conexão de que Estevão está se referindo aqui nesta sentença, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Estevão se refere a uma espécie de maquete que figurava o tabernáculo eterno, a habitação de Deus nas alturas, e que foi naquele período de 40 dias que Moisés esteve no monte de Deus, ouvindo, recebendo as palavras vivas. Dentro deste tempo, irmãos, o Senhor lhe deu muitas instruções, inclusive referências de como ele deveria construir, edificar uma tenda, um tabernáculo. Ele viu aquela maquete, ele viu como deveria ser feito, ele recebeu as informações como deveria ser construído. Dentro desse período em que Deus falava com Moisés, você sabe, Jesus falava com Moisés, ele lhe mostrou como deveria ser feito aquilo que os israelitas também chamavam de tenda do encontro, porque ali eles se encontrariam com Deus, ou santuário, porque era um lugar dedicado, separado para Deus. E como os irmãos sabem, aquela estrutura que Deus mostrou a ele lá no monte Horebe era uma estrutura móvel, não era fixa, sempre era remontada, montada, desmontada, remontada, onde toda a congregação, que, como eu disse aos irmãos, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, mais ou menos, naquele período, caminhando ali naquele deserto, que era chamado de congregação, essa turma, esse povo. É também nesse sentido que Estevão usou as palavras iniciais aqui no verso. Olhem comigo, o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Essa expressão aqui, o tabernáculo do testemunho, é também uma outra expressão a esta estrutura que eu disse aos irmãos que era montada enquanto os israelitas estavam caminhando e onde eles se assentavam. Aonde eles ficavam, eles montavam a tenda, comunicando: Deus está conosco. Aquela estrutura comunicava a presença de Deus no meio deles. Comunicava assim, visivelmente, por assim dizer. Quando eles viam a estrutura montada, eles diziam: Deus está conosco. Deus havia habitado, Deus habitava no meio daquela congregação de maneira didática, ao verem montar, toda a reverência que era feita, os materiais que foram utilizados para construir, a forma como era para transportar, quem deveria transportar, não era uma coisa à toa, não era de qualquer maneira. Havia todo um ritual.
Esse tabernáculo, irmãos, que eu estou dizendo, que era montado, ele era separado de com alguns compartimentos, podemos dizer assim, ou algumas áreas, sempre comunicando a ideia de Deus presente no meio do seu povo e apontando cada aspecto para a pessoa de Jesus. Existia um lugar que era chamado, ou a primeira parte, quando eles montavam aquela estrutura, tinha uma parte maior, que era chamado de o pátio, ou o pátio exterior. Ali era onde ficava a massa, a turma. O povo, quando ia dedicar, ficava nesta área. O que era feito ali, irmãos, nessa primeira parte, onde era comum a todos? Ali tinha o altar do holocausto. E o que era dedicado no altar do holocausto? Animais que eram sacrificados diariamente e queimados como oferta ao Senhor. Ali era feita a expiação de pecados diariamente. Então, enquanto o tabernáculo estivesse montado e esta área maior, o povo ia com esse propósito, e no altar do holocausto eles queimavam os seus sacrifícios, o sangue era derramado ali, pecado era expiado. Tinha também nessa área um lugar chamado, ou um espaço onde tinha uma pia, e era chamada pia de bronze nas Escrituras. Ali tinha água, obviamente, onde os sacerdotes lavavam as mãos num ritual de purificação, para poderem realizar os seus ofícios, como também as dedicações de receber ofertas pacíficas, ofertas de sacrifícios, holocaustos e outras tantas. Então eram trazidos diariamente isso. Como eu disse que era um lugar comum a todos, podemos dizer que era um lugar onde inicialmente todo o povo estava mais próximo de Deus. Só que, como eu disse a vocês, essas coisas sempre comunicam a Jesus. Então, o animal ou os animais que eram sacrificados ali no altar, no holocausto, lembravam o sacrifício perfeito, apontavam para o sacrifício perfeito que iria ser dedicado uma única vez, que é o Senhor Jesus. Então, cada animal lembrava isso, cada animal morto ali lembrava isso. Aquela pia da purificação lembrava que o sangue de Jesus purificaria os nossos pecados. Jesus Cristo é aquele que purificaria todo aquele que se aproximasse dele com fé. Os sacerdotes que estavam ali ministrando apontavam para Jesus, que era aquele que iria realizar o ofício perfeito, de maneira perfeita, sem nenhum tipo de mácula. Tudo bem, existia esse lugar, e agora tem um outro compartimento, ou uma outra parte, que ficava também dentro do tabernáculo, ou dentro da tenda, que era chamado de o ambiente, o santo lugar. Agora esse ambiente é mais restrito, ali não tem toda a massa, você tem ali os sacerdotes fazendo os seus trabalhos. Neste lugar, irmãos, era encontrado uma espécie de lâmpada, que é chamada de minorá, ou menorá. Aquela lâmpada de 7 hastes que que Deus deu ao seu povo, e vocês devem lembrar muito bem aquela imagem da minorá, ou menorá. Ela deveria ficar brilhando enquanto o altar, enquanto a estrutura estivesse montada, ela não deveria deixar de ter o óleo, e a chama deveria queimar todos os dias ali. O que significava isso? Simbolizava a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos caminhos. A luz significa a revelação de Deus, ilumina a escuridão. E o homem é iluminado pela palavra de Deus. Aquilo ali já comunicava a revelação que o Senhor estaria entregando ao seu povo de maneira progressiva. Tinha também uma mesa que, neste lugar, uma mesa onde tinha os pães chamados pães da preposição. Eram 12 pães que eram colocados ali, e esses pães representavam as 12 tribos de Israel.
Esses pães não ficavam ali para ficarem embolorados. Eles eram trocados sempre, sempre trocados. E essa troca desses pães que representavam as 12 tribos de Israel comunicava a renovação que Deus faria espiritualmente no seu povo. Que Deus estaria presente no meio do seu povo, renovando o seu povo em todas as suas gerações. Também neste lugar tinha um outro móvel que era chamado de o altar para o incenso. E ali era dedicados incensos, as fumaças que Deus havia determinado como deveria ser feito. Aquele incenso simbolizava as orações dos santos, que deveria subir até Deus naquele lugar onde era feito, os sacerdotes clamando pelo povo. Então aquele altar que tinha um incensário comunicava as orações. Como eu disse, essas coisas apontavam para Cristo. Quem é a palavra? Quem é que a Bíblia chama de o verbo vivo? É o Senhor Jesus. Ele é a palavra que ilumina os nossos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é Ele que aquela menorá apontava, aquele que seria a revelação de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Perdão. Cristo também é aquele que alimenta o seu povo, porque Ele mesmo disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Então aqueles pães que eram trocados também representavam Jesus Cristo. Também anunciavam que Ele é o pão vivo de Deus, que é Ele que alimenta o seu povo e que é Ele que renova o seu povo. E quem é que recebe as nossas orações? Quem é que está nas alturas, intercedendo por nós e recebendo as nossas orações? O Senhor Jesus. Ele recebe cada oração que nós dedicamos a Ele. Essas orações sobem a Ele como incenso. Claro, quando feitas com o coração quebrantado e sincero, sobem a Ele como incenso, e Ele está nas alturas, no tabernáculo eterno. Agora mesmo, Ele recebeu as nossas orações que fizemos aqui já, essa manhã. E quando você faz? Nesse mesmo estrutura móvel, tem o último parte, que era chamado de o santo lugar. Nesse lugar, mais ainda restrito e reservado, havia a Arca da Aliança, que representava Deus no meio do seu povo. E sobre a tampa dessa arca tinha o propiciatório, que os irmãos já devem saber ou lembrar o que significa. Era a tampa de ouro onde o sangue do cordeiro era derramado para a remissão do pecado. Não haviam sacrifícios lá na primeira parte, no átrio ou no lugar, no pátio geral. Nesse lugar tinha um sacrifício que era realizado uma vez por ano, sobre o ofício do sumo sacerdote, que só poderia entrar uma vez por ano também, e esse dia especial, que era chamado de o dia da expiação, o pecado de toda a nação era perdoado pelo sacrifício de um cordeiro perfeito. Então, essa arca representava Cristo, esse propiciatório representava Cristo, o animal derramado, o animal imolado, o sangue derramado, representava Jesus Cristo na cruz, entregando a sua vida, o seu sangue que apaga a condenação de todo pecador arrependido. E também ele representa era representado pelo sumo sacerdote, ele, Jesus, era representado pelo sumo sacerdote, que era o único achado digno de fazer esse tipo de sacrifício, porque foi escolhido para isso. Então Jesus é o único que fez o sacrifício e também é aquele que é o ofertante, aquele que fez a dedicação e é mesmo o sacrifício. Tudo apontava para Cristo.
Era assim que este tabernáculo móvel tinha essa dinâmica no meio do povo durante o período em que eles andavam no meio do deserto. No verso seguinte, meus irmãos, nós vemos agora Estevão, resumidamente, trazendo alguns personagens da história do seu povo que sempre interagiu com essas realidades do tabernáculo ou da tenda da congregação. E ele diz assim, olhem comigo o texto: o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, recebeu o quê? O tabernáculo. Isso foi passado, essas observações, estas coisas que vocês acabaram de ver, ouvir eu contando, isso era passado das gerações. Então os pais, os antepassados receberam isso, e Josué, que sempre viu aquilo ali, também continuou com esse processo, tendo-o recebido, e levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. O primeiro personagem que Estevão está trazendo aqui é o sucessor de Moisés, que ele já vem falando há muito tempo. Moisés, que foi o grande libertador do seu povo e que Deus estava guiando por meio de Moisés o seu povo no deserto. E como eu havia dito aos irmãos, como é móvel, como é essa estrutura montável, Josué foi aquele que carregou, junto com aquela geração, carregou também aquelas estruturas enquanto eles estavam avançando nos territórios de Canaã. Então, irmãos, em todo o período da conquista da terra prometida, o povo levava, Josué levava aquele tabernáculo com eles, porque lembram o que representava o tabernáculo em sumo? A presença de Deus no meio do seu povo. Então eles levavam isso. Vocês devem lembrar que as palavras de Raabe, abram comigo, só para vocês terem ideia. Enquanto o povo ia conquistando, como ele falou, né? Enquanto Deus ia expulsando os inimigos do meio do povo de Israel, da terra, o povo ia levando o tabernáculo. Eu trouxe aqui a referência de Raabe, que ela era uma habitante dessas cidades que foram conquistadas, Jericó, e é o que ela diz no capítulo 2 de Josué, verso 9 ao verso 11. E disse aos homens, aos espias que esteve com ela: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Segom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então, quando o povo via aquela multidão levando e transportando aquelas estruturas, eles diziam: Deus chegou aqui. Deus chegou com este povo. E na continuidade lá em Estevão, volta comigo lá em Atos, verso 45. Na continuidade, nós vemos Estevão falando que não foi somente Josué. Leiam comigo. Isso aconteceu, essa transportação desse tabernáculo foi acontecendo até os dias de quem? Finalzinho aí do verso. Até os dias de Davi. É o outro personagem que ele traz. O grande rei Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. O tabernáculo que representava a presença de Deus no meio do seu povo, transportado por Moisés, ou entregue por Moisés, construído por Moisés e transportado por ele, também transportado por quem? Por quem?
por Josué. E agora, enquanto eles conquistavam a Canaã, agora essa movimentação chega também até os dias de Davi. E não foi somente Josué, Moisés e Davi. Os juízes, no tempo de juízes também, o povo ainda estava conquistando inimigos e esse tabernáculo também estava sendo transportado. Lembrando que o tabernáculo transportado comunicava que ideia? A presença de quem? De Deus no meio do seu povo. Acompanhe comigo o verso 46. O que Estevão vai dizer a respeito de Davi, que também transportou. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Pronto. Então Moisés foi aquele que quis fazer diferente, né? Ele entendeu, meus irmãos, que não havia mais necessidade de transportar a tenda. Por quê? Porque o povo já não estava mais naquele processo de conquistar territórios. Então o povo já não estava mais como aqueles nômades, né? Caminhando, seguindo. Eles não estavam mais fazendo isso, uma vez que Deus havia promovido para Davi e em consequência para o povo de Israel muitas vitórias diante dos inimigos. É isso que Estevão está comunicando quando ele disse que Davi achou graça diante de Deus. O que é esse Davi achar graça diante de Deus? Era Davi ter vencido os seus inimigos e ter conquistado grande território para o povo de Israel ali em Canaã. Isso que é aqui achar graça diante de Deus. Davi foi um guerreiro, os irmãos sabem, e uma da sua vocação era ser esse homem que iria destruir os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Israel. E ele fez isso, ele destruiu, ele destroçou os inimigos. Deus foi com ele, ele achou graça diante do Senhor. E quando ele entendeu que não tinha mais necessidade de fazer esse transporte, de levar essa estrutura, ele disse que era o momento de edificar uma casa fixa para Deus. Então agora ele não quer mais um templo, uma tenda que monta e desmonta, ele quer um lugar fixo para que ele pudesse chamar de casa de Deus. Davi amava a Deus, tinha um coração rendido ao Senhor. Davi queria construir uma bela casa para Deus, para chamar de habitação de Deus, mas ele não pôde fazer isso por quê? Por quê? Isso, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Sangue de quê? Dos inimigos que ele havia matado, né? Dos inimigos que ele havia matado. Então ele almejou fazer uma casa, mas Deus não quis que ele fizesse. O verso 47 diz quem foi que fez. Mas foi Salomão quem edificou essa casa. Vamos ao texto, por favor, deixa eu ler com vocês. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Isso é só para a gente lembrar, irmãos. Quando o rei Davi havia se estabelecido, estou lendo na NVT, em seu palácio, e o Senhor tinha lhe dado descanso dos seus inimigos ao redor. Isso aqui que é o que Estevão disse, o quê? Que ele achou graça diante de Deus, tá bom? Mandou chamar o profeta Natã e disse o rei: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Nesse período aqui, irmãos, Davi trouxe a arca de Deus para Jerusalém e a tenda estava em um outro lugar. E ele trouxe a arca para cá, para Jerusalém, e montou uma espécie de pequena tenda para
seu lugar onde iria guardar a arca. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. O Senhor deu vitórias ao rei. Onde o rei lutou, o rei venceu. Deus é com você. Faça o que você tem no seu coração. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhe perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu que tirei das pastagens, de onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para liderar o meu povo de Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os inimigos diante dos teus olhos. Agora tornarei o teu nome tão conhecido quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Aqui é como o Egito fez. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, eu lhes darei descanso a todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. E aqui tem a promessa davídica, agora, que ele vai fazer através do seu filho. Pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para o meu nome. Estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele me será filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei como a vara com qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o favor, como retirei de Saul quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo o que o Senhor lhe havia revelado. Vamos para mais uma passagem, por favor? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 6. Então chamou seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. E disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, mas o Senhor me disse: você matou muitos homens nas batalhas que lutou, derramou muito sangue diante de mim, por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Por que eu estou lendo essas passagens, meus irmãos? Eu sei dessa história e alguns irmãos aqui sabem, mas outros não sabem, que estão aqui ou acompanhando, então é bom a gente ler. Para não ficar apenas que eu estou dizendo que ele não foi, ou que porque a mão estava suja de sangue. Está aqui o texto mostrando. Então é bom a gente lembrar e relembrar, tá bom? Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos, de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidades a Israel durante o seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu lhe serei pai. Eu estabelecerei o seu trono de seu reino sobre Israel para sempre. Pronto. Essas passagens aqui, irmãos, que acabamos de ler, são belas, porque são passagens que contêm uma profecia de duplo cumprimento. Numa aliança que Deus fez com Davi, que nós chamamos de aliança davídica. Evidentemente, Davi, no seu ministério monárquico, figurava Jesus, o vencedor, o Messias vencedor. Era apenas uma figura.
Mas essa profecia não poderia se cumprir em Davi, e nem mesmo no seu filho, que é Salomão, porque ambos são meramente humanos. Eles morreram, eles não tiveram um reino eterno, como o Senhor prometeu que iria fazer. Sim, eles reinarão com Jesus quando Jesus voltar, mas essa profecia aqui, ela se aplica a Jesus Cristo, porque Ele voltará a este mundo, e Ele é o descendente legítimo de Davi. Esse que Deus prometeu em Davi, em Salomão, que teria o reino eterno, um reino para sempre, é o Senhor Jesus Cristo, que governará esse mundo e estabelecerá o seu reino perene para sempre. Ele é o descendente legítimo de Davi, que sentará ou se assentará no trono de Israel e governará as nações para sempre. E a gente espera esse dia, esse cumprimento dessa segunda parte da profecia que foi colocada aqui, a esse que edificou a casa de Deus, que construiu a casa de Deus. Se passaram, meus irmãos, cerca de 480 anos a 490 anos, depois que o povo saiu do Egito, para o dia em que Salomão começou a construir esse palácio, essa casa para Deus. Então foram quase 5 séculos depois que o povo foi liberto do Egito. E quanto tempo durou, Wilton, a construção? 7 anos. 7 anos para construir, porque foi um prédio suntuoso, de os melhores e os mais reluzentes materiais da época. Não tinha nenhum prédio igual como o templo que Salomão construiu para Deus. Feito de ouro, de cedro, de pedras preciosas, de todo o requinte de riqueza e suntuosidade que você pudesse imaginar. Porém, não passava de um templo construído por mãos de homens. Então, todo mundo que via aquele prédio maravilhoso e se admirava com aquilo, tudo aquilo não passava de uma obra construída por mãos de homens. E, ó irmãos, Deus, Ele não se admira de coisas assim. Isso não tira um suspiro de Deus. A gente arrumar um templo, um espaço físico, é bom, é bonito, mas isso não passa de obras construídas por nossas mãos. Não passa disso. Bom? Para que ninguém pense que esse lugar aqui é beatificado, porque não é. Tudo que a gente coloca aqui não passa de obras das nossas mãos. Que Deus dá força e Deus dá graça, como deu a prosperidade a esse rei Salomão para construir um prédio assim. E ele disse: não foi tudo obra das minhas mãos? Mas Deus usou os homens e foi obras das mãos. O banco que você está sentado aí, você tem que cuidar, você tem que zelar, mas não passa de obras das nossas mãos. Isso tudo vai ficar aqui. No dia em que Deus for renovar todas as coisas, isso aqui não vai criar uma redoma para que não seja queimado, não. Vai tudo queimar. Tudo vai queimar. Então veja aqui comigo agora o verso seguinte. Agora vamos aos versos 48 aos versos 50. Aqui você vai perceber comigo a virada do discurso de Estevão. E ele começa aqui com uma conjunção adversativa, que é entretanto, traduzido aqui para nosso português, um entretanto, que mostra essa virada, ou mais, ou entretanto. Ou seja, apesar de Moisés ter construído, apesar de esse povo ter feito todo esse movimento de Moisés, Josué, Davi, o próprio Salomão que construiu, apesar disso, Estevão está afirmando, vai afirmar, aquilo que os profetas sempre falavam. E o que é que os profetas sempre falavam? Entretanto, leiam comigo: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E ele vai começar a citar o profeta. E o profeta que ele escolheu para citar foi o profeta Isaías. Ele citou Isaías 66, verso 1 e 2.
Olha o que ele vai dizer no verso 49 e no verso 50. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura a minha mão não fez todas estas coisas? Estevão está citando Isaías aqui, denunciando o quê? O pecado daqueles líderes religiosos. Porque eles olhavam para aquele prédio suntuoso no qual eles se reuniam para fazerem as suas dedicações. Este prédio que foi construído por Salomão foi destruído, reconstruído, e agora no período onde Estevão vivia, naquela época, havia sido reformado pelo grande Herodes, rei Herodes o Grande. Era uma construção que se expandiu muito, foi muito maior do que o que eles haviam encontrado quando Salomão o havia construído. E eles tinham esse lugar como o espaço geográfico de Deus. Ou seja, eles pecavam confinando Deus em um lugar, limitando Deus a um lugar. Isso também era uma atitude legalista e moralista daqueles homens. Deus é grande, Deus é poderoso. Nós não podemos contê-lo em um lugar e determinar: esse é o lugar onde você deve ficar. E todos ali no Sinédrio tinha o prédio em Jerusalém como um lugar especial e o único lugar onde Deus podia se fazer presente na terra e no meio do seu povo. Lembram aquela samaritana questionando Jesus: olha, vocês dizem que o lugar é Jerusalém para adorar, nós dizemos que é aqui no monte, e onde é que vai ser o lugar? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em quê? Em espírito e em verdade. É aqui dentro, no coração. Aqui é o lugar do verdadeiro encontro com Deus. Aqui é o lugar onde Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Então não é no templo, não é necessariamente no templo, não é necessariamente nos montes. Não é necessariamente, irmãos, aqui. Mas é aqui dentro. Porque você pode vir para aqui como vinham ou como iam aqueles religiosos com toda a sua indumentária para realizar todos aquelas exigências da lei e todos aqueles aparatos e tudo aquilo que a tradição deles mandavam. Eles vinham, eles faziam isso. Como talvez você venha para a igreja, porque talvez você venha com esse sentimento de estar em um lugar sacramentado. E aqui dentro, irmãos, esse movimento é em espírito e em verdade. Aqueles homens estavam ali no Sinédrio, que se reunia em um compartimento ao lado ali do lugar onde eles faziam o sacrifício, bem próximo. E o coração daqueles homens era um coração de verdadeiros adoradores? Não. O que eles queriam fazer com Estevão? Matar Estevão, destruir aquele que pregava a respeito de Cristo. Então aqueles homens estavam vazios por dentro, no lugar onde eles queriam confinar Deus. E muitas vezes você pode vir para aqui, parar os seus pés aqui, sentar-se aqui com o coração vazio, com essa ideia de confinamento. Mas você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. É aqui dentro que você deve encontrá-lo. É aqui dentro que você tem que fazer as suas maiores dedicações. Estevão está denunciando aqueles homens. Vocês são tão estereótipos quanto os nossos pais no deserto. Os seus corações estão tão vazios quanto os corações dos nossos pais, daquela congregação dos nossos antepassados. Vocês simplesmente querem confinar Deus neste lugar e esquecem o que o profeta messiânico disse, que Deus não habita em prédios erigidos por mãos de homens. Isso tem que estremecer o nosso coração, irmãos, porque muitas vezes a gente quer cuidar do exterior,
a gente quer cuidar do aparente, a gente quer mostrar para as pessoas, e isso transparece uma vaidade, mas o nosso interior está vazio e muito longe. Nós queremos performar Deus à nossa própria vontade e fazê-lo se encaixar dentro daquilo que a gente entende que é bom, que é correto e como deve ser, como aqueles homens faziam. E Estevão está denunciando esse comportamento religioso, falsamente religioso. Quando você sai para vir à casa de Deus, e não está errado chamar aqui a casa de Deus, como a gente convencionou dizer, mas você vem com seu coração ardendo para entregar a Ele. Por acaso você ficou em casa por quê? Para acompanhar a transmissão, por quê? Será porque vir à igreja se tornou uma rotina que para você já não faz mais sentido? Se é assim, é porque o teu coração é vazio. Mas devemos chegar aqui, irmãos, com um coração adorador, para dedicar ao Senhor. A gente não vem aqui à casa de Deus para reencontrar pessoas, amigos e irmãos durante a semana. Isso não é o nosso primeiro objetivo. A gente vem para cultuar a Deus e dar a Ele louvores e glórias e honras e ouvir a sua instrução. O transcendente não habita em prédios feitos por mãos de homens, mas esse transcendente que não pode ser contido em um lugar. Ele disse que a terra é os estrados dos seus pés. Imagine a grandeza desse Deus. Ele também é imanente, ele também envolve-se com o seu povo. Ora, meus irmãos, quando Deus tabernaculou entre nós, quando o Verbo se fez carne e esteve aqui entre nós, o próprio Deus que guiou o seu povo assumiu a forma humana, foi reconhecido como figura humana. Enquanto ele esteve aqui entre nós, ele sentiu na pele as próprias demandas que nós sentimos, limitações. Ele padeceu todas as coisas que padecemos, ele viveu todos os tipos de sentimento que nós vivemos, exceto o pecado. E um dia esse mesmo Senhor que aqui esteve, um dia era figurado com toda aquela movimentação dos tabernáculos, que foi entregue por Moisés, conduzido por Josué, desejado por ser construído por Davi, construído por Salomão. Um dia, quando ele esteve aqui entre nós, nos seus últimos dias em que ele esteve aqui, onde ele havia tabernaculado conosco, lá no capítulo 14, verso 16 ao verso 23, ele disse assim em João: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estarás para manifestar-te a nós, não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. É aqui que Deus quer morar. É aí que Deus quer morar. Sim, meus irmãos, o lugar onde Deus deseja estar é no nosso coração, no coração do seu povo. O lugar onde Deus deseja habitar é no coração de pecadores arrependidos, que foram redimidos pela obra do seu Filho.
Aqueles homens no Sinédrio precisavam entender isso. Deus ama a sua criação, Deus ama os homens, por isso Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer o nosso duro coração dos nossos pecados. Então Ele nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva ao Salvador, que é Jesus, e este crucificado na cruz. E quando isso acontece, quando nós cremos, então o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passa a habitar no nosso interior, passa a morar dentro de nós, a repousar em nós, a ficar conosco. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque fomos projetados para isso, irmãos. Fomos arquitetados, construídos por Deus e formados pela própria mão de Deus. Deus formou você com as suas próprias mãos. Ele fez o homem e deu a este homem o fôlego de vida. E, infelizmente, o pecado destruiu. O pecado desfigurou a imagem e semelhança de Deus no homem. Porém, Cristo, habitando no coração do homem, Ele é poderoso para restaurar essa casa, restaurar esta habitação, e esta habitação ser para sempre o lugar onde Deus deseja ficar. A sua vida foi projetada para isso. Lá no livro de Isaías 57, versículo 15, diz: olha as palavras de Isaías, as palavras do profeta messiânico. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esta palavra de Isaías, irmãos, se cumpre hoje. Se cumpre em nós, irmãos, quando nos curvamos em arrependimento, quando nos prostramos ao senhorio de Cristo. Ele é este alto e sublime, que habita na eternidade. O seu nome é santo, mas Ele vem habitar no nosso coração. Ele é o Todo-Poderoso, e tudo converge para a sua vontade. As nossas vidas convergem para a sua vontade. E esse Todo-Poderoso, que se assenta no trono da eternidade, Ele vem habitar, Ele vem assentar-se no humilde trono do nosso coração. E hoje eu te pergunto: é esse o teu desejo? Que Ele governe a sua vida, que Ele renove a tua vida? Porque se Ele habita em ti, Ele lhe renovará por completo. Se você é um homem contrito, uma mulher contrita, Ele lhe renovará por completo. Que Cristo reine em nós, e que a nossa vida seja a casa de Deus, a habitação do nosso Redentor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Somos a tua casa, Senhor, a tua habitação. Ajude-nos, Senhor, a lembrarmos dessa verdade. E o Senhor habitando em nós, renovando as nossas forças, para glorificarmos tão somente o nome de Cristo. Não, o Senhor não está confinado a estruturas feitas por obras e prédios erigidos por homens. Por mais suntuosos que sejam, o Senhor deseja estar no coração do homem, num humilde coração quebrantado.
É aqui que o Senhor deseja estar, Senhor. Venha governar a minha vida, seja entronizado em minha vida, na vida de cada um irmão meu. Toma o senhorio nas nossas vidas. Nos governe, Senhor, nos dirija. Remove tudo que não é teu, porventura esteja em nós. Que seja entronizado em nossa vida, renovando o nosso coração para o teu louvor. Dirige-nos, Senhor, como verdadeiros adoradores. Porque o Senhor disse que habitaria naquele que te ama, naquele que guarda os teus mandamentos. O Senhor viria com o Pai e habitaria em nosso interior. O Espírito Santo estaria dentro de nós. Cremos, Senhor, que assim se fez a tua palavra. Ó Senhor, que nós não queiramos, não viemos desejar construir um Deus performático à nossa própria forma, à nossa própria forma. Mas que o Senhor seja tudo o que o Senhor é poderosamente em nós, dentro de nós, dirigindo a nossa vida, nos convencendo sempre. Ó Pai, que o nosso coração não seja duro, nem incrédulo, como aqueles homens no Sinédrio, mas que escutemos a Tua voz essa manhã e o nosso coração seja entronizado por Cristo para sempre. Amém. Amém.